E você está prestes a assistir a palestra do Robinson Chiba na semana de palestras do Inspirando Campeões. Ele abriu a semana de palestras na época e ele abriu exatamente porque ele é super conhecido, o China Box é super conhecido, mas principalmente pela forma com que eu cheguei até o Robinson Chiba. Você já conhece essa história. Eu mandei um e-mail pro Saque, o Saque mandou um e-mail para ele e ele disse: seja paciente com a minha agenda. Eu fui até São Paulo, entrevistei o cara, foi muito massa, você vai assistir daqui a pouquinho. E 3 coisas eu aprendi, você também tem essa aula, em breve você vai receber. 3 coisas eu aprendi muito, eu já quero deixar por aqui para você aproveitar ao máximo essa entrevista, tá? A primeira delas foi, saques funcionam. Sim, o sistema de atendimento ao cliente funciona, né? Então, funciona assim e que bacana, isso é cultura empresarial. Olha como é essa cultura, recebeu um e-mail que é pro CEO, donão, aquele que domina a parada toda, e ele recebeu e ele leu. Então, segunda lição, primeiro, saque funciona. Segunda, humildade. Uma das coisas que eu mais percebi no discurso do Chiba é essa questão da humildade. Ele cresceu, ele sucedeu, ele é um baita do empresário e mantém os pés nas suas origens. E o terceiro é, lembre-se de onde você veio e olhe para onde você está indo. Então, aproveita muito essa palestra e que você se inspire para levar a sua vida e a sua empresa para um próximo nível. Robinson Chiba. Eu nasci em Maringá, sou descendente de japoneses. Meus avós, tanto paternos quanto maternos, eles são japoneses mesmo, né? Eles vieram do Japão por volta de 1930, 1920. Eles vieram para cá jovens e, como todos os imigrantes japoneses, né, eles foram trabalhar na lavoura. Então, eles se conheceram no navio, enquanto jovens, e as famílias deles foram juntos também para uma cidadezinha lá em Fernandópolis, no interior de São Paulo, trabalhar na lavoura. E lá eles começaram a vida de imigrantes brasileiros, né? Japoneses aqui no Brasil. Meus pais nasceram também no interior. O meu pai nasceu em Promissão, a minha mãe nasceu em Jaboticabal, e eles também tiveram infância trabalhando um pouco na lavoura. Então, eles cresceram no interior de São Paulo, e o meu pai, ele, por iniciativa própria, ele descobriu que se ele não buscasse o estudo como uma alternativa de sair daquela vida de lavoura, dificilmente ele ia conseguir ter sucesso, né? Então ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. Ele conseguiu fazer o curso de odontologia, também um curso de odontologia noturno. Ele trabalhava de manhã, estudava à noite, e assim ele conseguiu o diploma de dentista e conseguiu sair da vida de lavrador. Mas ele teve uma infância muito humilde. Ele morava numa casa de pau a pique, aquelas casinhas, né, de madeira, com as paredes de barro. Os banheiros eram buracos no chão, eles dormiam num chão batido de terra. Ele teve uma infância bem humilde mesmo, bem pobre, mas com insistência e com determinação, e principalmente sabendo que através do estudo ele teria a chance de sair disso, ele conseguiu, né? E a minha mãe também teve uma infância muito humilde, mas o meu avô materno, ele já tinha um pouco mais da veia empreendedora. Então ele, enquanto trabalhava na lavoura, ele montou um barzinho, vendia alguns quitutes da colônia japonesa para os imigrantes japoneses, e ele enveredou mais para o lado do comércio. Então ele chegou a ter bar, depois ele teve uma fábrica de gelo, porque antigamente as pessoas não tinham geladeira em casa, né? Então ele vendia gelo para que as pessoas pudessem manter os produtos. E aí depois, com a chegada da geladeira, ele transformou a fábrica de gelo dele em uma sorveteria, e assim ele foi seguindo. E aí, contando um pouquinho mais recente, um pouquinho mais de quando eu nasci mesmo, eu nasci em Maringá, meu pai já tinha um consultório lá em Maringá, ele clinicava lá. Meu avô já estava em São Paulo aqui, São Paulo capital,
E aqui em São Paulo, meu avô havia montado uma loja de materiais para construção. E essa loja estava crescendo e ele estava precisando de ajuda. Então ele chamou todos os genros, né? E o meu pai veio então de Maringá para São Paulo com o intuito de seguir duas carreiras. Uma como executivo numa loja de materiais para construção e, em paralelo, continuaria exercendo a profissão de dentista. Então ele montou também um consultório aqui e por alguns anos, por uns 5 anos, ele conseguiu conduzir desta maneira, sendo executivo e clinicando. E eu tive a sorte de crescer nos fundos dessa loja de materiais para construção. Então nós morávamos todos juntos, a minha família, a família do meu tio, a família do meu avô, numa casa no fundo dessas lojas, né? Dessa loja de materiais para construção. Cada família morava num quarto. E eu praticamente tive a minha infância e minha juventude toda no fundo dessa loja de materiais para construção. Foi lá que eu tive um pouquinho de contato com o varejo, consegui entender um pouquinho como funciona o negócio de venda de materiais para construção, mas principalmente a venda dentro de um varejo, né? A importância que os colaboradores tinham em todo o processo, a importância, obviamente, de ter um bom produto com um bom custo, uma boa percepção do consumidor. Então, para mim, foi essa a minha grande experiência, né? Essa oportunidade que eu tive de crescer nessa loja de materiais para construção. Mas como o ser humano é um pouquinho preguiçoso, eu segui um pouco o caminho do meu pai. Eu também fiz odontologia, porque eu tinha a esperança de pegar já toda uma clientela que meu pai havia trabalhado arduamente para construir, e eu ia pegar meio de bandeja. Então eu fiz um curso de odontologia, e no meio deste curso eu convenci o meu pai a me patrocinar uma viagem para os Estados Unidos para aprender línguas, né? Aprender um pouquinho mais do inglês. Eu, a princípio, ia ficar só 2 meses, era uma viagem curta, mas no meio dessa viagem eu fui assaltado, do começo para o meio da viagem. E aí eu fiquei muito frustrado, né? Eu falei, puxa vida, agora eu fui assaltado, eu vou ter que voltar para o Brasil. Era a primeira vez que eu saía do país, a primeira vez que eu fazia uma viagem internacional, e logo do começo eu fui assaltado e eu teria que voltar. E aí eu descobri que eu conseguiria terminar minha viagem trabalhando lá. E aí eu consegui arrumar um emprego e descobri também que com esse emprego eu conseguiria ficar muito mais do que 2 meses, né? Aí eu acabei ficando 1 ano nos Estados Unidos, trabalhando realmente em restaurantes, como ajudante de cozinheiro, como lavador de prato, fazendo entrega. E nessa viagem eu consumi bastante comida chinesa, que vinha numa caixinha. Então foi lá que eu tive o primeiro contato, né, com a comida chinesa, que era servida dentro de uma caixinha. Voltando, obviamente, eu tive que terminar o curso de odontologia, eu já estava próximo de finalizar. E aí aconteceu também um outro fato que eu acredito que tenha ajudado e me estimulado bastante a buscar novos caminhos além da odontologia, que foi o nascimento do meu filho, né? Antes de me formar, como eu havia planejado, eu casei, tive um filho e aí eu tive que me virar, né? Tive que sair das asas da minha família. Aconteceu também um outro episódio não muito feliz, mas eu sei que também ela está me ajudando muito, que foi eu perdi a minha mãe. A minha mãe faleceu e ela está aí com as energias todas me ajudando aí nessa minha jornada. E eu acho que é assim que foi que eu comecei, foi o início da minha vida, né? Veio o plano Collor também, que confiscou o dinheiro de todo mundo. Eu tive que
postergar um pouquinho a ideia de montar o primeiro restaurante. Fui clinicar no consultório do meu pai, na expectativa de pegar os clientes dele, mas ninguém quis ser atendido por mim. Eu trabalhei como ajudante de dentista, né, como auxiliar. Tive que montar meus consultórios. Eu fui para a periferia, montei um consultório na periferia aqui em São Paulo e rapidamente eu consegui montar mais 3. Eu colocava sempre um colega meu, a gente chama aqui num termo de dentista o meieiro. Eu construía o consultório, montava e colocava um profissional lá e a gente dividia os lucros. E assim eu fui administrando a minha nova vida de marido e de pai de família. Em 92 eu vi a grande oportunidade de montar a primeira loja Charlie Box. E aí começa toda a história já do Robinson empreendedor, né? Eu tive que parar com a odontologia e me dedicar exclusivamente ao negócio de fast food de comida chinesa com o Charlie Box e de fast food de comida japonesa com o Gendai, que é um outro negócio que eu montei também em 1992. A ideia de montar um restaurante de comida chinesa de entrega a domicílio, ela nasceu lá enquanto eu estava nos Estados Unidos, né? Então eu fui maturando essa ideia, maturando ela durante praticamente uns 4 anos, né? Porque eu retorno para o Brasil no final de 88 e só realmente inauguro a primeira loja em 1992, no meio de 1992. Então nesse período todo eu fui fazendo algumas pesquisas. Eu fui entender um pouquinho de como funcionava o mercado de restaurantes, porque eu não conhecia. Eu conhecia a loja de materiais para construção e conhecia o consultório dentário. Obviamente que eu tive o auxílio, e tenho até hoje o auxílio muito grande do meu pai. Porque o meu pai também é um grande empreendedor, né? Ele também, junto com meu avô, ele conciliou o trabalho de executivo e de dentista por muitos anos. Então ele tem uma veia empreendedora muito aguçada. E aí, obviamente, com o auxílio dele, nós fomos fazer essas pesquisas nos restaurantes, né? Nós fomos visitar praticamente que todos os restaurantes chineses aqui da cidade de São Paulo para identificar mercado. Eu queria saber se nós teríamos um mercado, mas um mercado composto por brasileiros, né? Eu não queria nada que não fosse que eu pudesse vender para brasileiro, que é o grande mercado. Eu não queria um mercado restrito à colônia oriental, japonesa ou chinesa. E aí eu identifiquei que 80% dos clientes eram de brasileiros mesmo. Então a comida chinesa ela já tinha uma grande aceitação. E eu via nessas visitas que muitos iam aos restaurantes e pediam para viagem. Eles não queriam comer no local e queriam sim comprar lá e levar e consumir em casa. E aí eu via também que um mercado muito grande era de entrega de pizza, né? Nós tínhamos então praticamente só pizza. A única comida que era entregue em casa nos anos 90 eram as pizzas. Aí eu concluí que se a comida chinesa era bem aceita, se as pessoas iam até os restaurantes para comer comida chinesa e também uma grande parcela ia para levar para a viagem, e existiam as pizzarias que faziam só entrega, por que não entregar comida chinesa? Então, através desse levantamento, eu fiquei extremamente estimulado, né, a realmente fazer um investimento, ao ponto de ter que, no começo eu ia dividir como meu pai fez, eu ia clinicar e administrar o restaurante, né? Então tudo era muito mensurado, né? O risco era um risco calculado, quer dizer, eu não simplesmente
joguei a toalha para cima e falei, vou parar com a odontologia e vou me dedicar 100%. Eu tinha um risco calculado, eu queria montar um restaurante, ia compartilhar com a minha irmã, que é minha sócia, né? Eu trabalharia meio período, ela meio período, eu ia continuar clinicando, até a gente ter a certeza de que o restaurante realmente iria gerar condições para que eu abandonasse a minha profissão de dentista. Porque eu já tinha 3 consultórios, mas quando eu montei o China Box, eu vendi 2 dos 3, né? Fiquei com 1 ainda, meio de seguro. Mas a transição, ela, obviamente, eu tive algumas dificuldades de experiência. Eu não tinha experiência nenhuma no ramo de restaurante, mas tinha feito uma longa pesquisa, uma pesquisa de praticamente 4 anos, identificando nichos, desenvolvendo alguns fornecedores, né? Conhecendo quem iria me vender fogão, geladeira, carne, frango, macarrão, todos os insumos. Então eu fiz um planejamento informal, mas eu fiz um pequeno planejamento. O apoio incondicional da família, isso é fundamental. A minha esposa sempre me apoiou. O meu pai sempre foi a pessoa que sempre acreditou em mim, desde o momento em que até que eu fui para os Estados Unidos, ele me apoiou. Quando eu decidi ficar 1 ano lá e trancar a matrícula, ele me apoiou. Quando eu voltei com a notícia de que eu teria que casar, ele me apoiou. Quando eu decidi montar os consultórios na periferia, ele me apoiou. Então, esse apoio incondicional da família é fundamental. E isso fez com que essa transição fosse muito tranquila, né? Quando você está começando um negócio, você se inspira naquelas pessoas que estão mais próximas a você, né? Obviamente que você tem aquelas inspirações dos ícones, né? Em 92, acho que o executivo, o grande executivo era ele até escreveu um livro, o Virando a Mesa, o Sandler, exatamente. Ele, na época, era o cara mais comentado, mas eu sempre me inspirei no meu pai e nas pessoas que estavam próximas a mim, né? Ao meu avô, porque eu sei a vida que eles tiveram, né? Assim, como foi difícil eles conseguirem tudo aquilo que eles estavam proporcionando para mim. Eu sei que eles moraram em casas de pau a pique, porque eles mostram com muito orgulho as fotos. E o fato de eu ter crescido no fundo da loja de materiais de construção, eu vivia muito com os funcionários da loja, né? Que eram pessoas muito humildes também, um motorista de caminhão, o ajudante que carregava o saco de cimento com a bola de capotão rasgada na cabeça para pôr o saquinho de cimento na cabeça, o cara do tijolo. Então aí eu comecei a ver assim, que o mais importante eram os valores das pessoas, né? Isso E o japonês, o descendente de japonês, o japonês, ele tem muito forte isso, né? A ética, a honestidade, o respeito com o próximo, o entender que tudo tem um motivo, a honra em fazer as coisas corretas. Então a minha inspiração vem muito disso, nas pessoas que têm bons valores. Então, outro dia me fizeram essa mesma pergunta, né? Quem te inspira? Eu me inspiro em pessoas que têm bons valores, né? Uma pessoa que vê um lixo no chão, ele se agacha e joga a coisa no lixo. A pessoa que para na faixa de pedestre, para o pedestre atravessar. A pessoa que cede o lugar para uma pessoa mais idosa, ou para uma mulher com uma criança ou grávida. São essas coisas que me inspiram. Eu não tenho como inspiração mais os grandes ícones. Eu fiquei muito frustrado quando eu soube que pessoas em que eu admirava estavam envolvidos em escândalos de corrupção. Então eu comecei a admirar as pessoas que realmente fazem a coisa acontecer. E fazer a coisa acontecer não é ganhar dinheiro, não é ser estrela.
Fazer a coisa acontecer é ter bons valores e dar bons exemplos. Eu me inspiro nisso. E é isso que eu tento passar para todo mundo, para quem eu posso. Para o meu filho, para minha esposa, para o meu pai também, para os meus franqueados, para os meus colaboradores, para os meus amigos, fazendo essas coisas com autenticidade, realmente acreditando, né? Então, acho que a autenticidade do comportamento, ele é fundamental para que ele não fique somente em um discurso. Quem tem esse tipo de coisa são pessoas que não têm valores, né? Que discursam uma coisa e praticam outra. Acho que você vai ficando mais velho, né? Eu montei a primeira loja com 25 anos, e aí a grande conquista foi a inauguração dessa primeira loja, né? Um pouco antes disso, o nascimento do meu filho também. Foi um acontecimento completamente inesperado, mas quando ele veio, realmente é uma alegria que só quem é pai vai conseguir sentir, né? Eu não consigo transmitir, eu não vou conseguir exemplificar. É um sentimento realmente único. E aí, obviamente, um pouquinho antes, quando eu me formei, foram várias conquistas. Agora, como empreendedor mesmo, foi a inauguração da primeira loja, quando eu tirei o meu primeiro pedido, que não foi o box para banheiro, né? Que o primeiro mesmo foi um box para banheiro. Isso me deixou bem assustado, mas depois os pedidos vieram e aconteceram. Eu lembro quando a gente fez 60 pedidos em um dia só. Foi uma grande alegria, nós comemoramos, abrimos Guaraná, todo mundo comemorou. Aí nós montamos a segunda loja, já, né, com os recursos da primeira, a terceira, e aí o tempo foi passando. Eu participei da feira de franquia, comercializei na primeira feira de franquia 35 unidades, e a expansão ela foi em progressão geométrica, né? Agora, mais recentemente, não é mais assim o crescimento, não é isso que me sensibiliza. Eu fico extremamente emocionado quando eu participo de algumas reuniões e aí eu vejo que são pessoas que realmente construíram toda a sua vida com o Charing Box, né? Eu tenho a maioria dos meus franqueados, eles estão comigo há 20 anos. Então eu peguei franqueados recém-casados e que os filhos hoje já têm 20 anos. Então ele realmente construiu a vida dele. Ele comprou sua casa própria, educou o filho e estão formando esses filhos agora, né? Isso também não tem preço. Eu acho que essa conquista em saber que um negócio que você criou há 25 anos atrás, ele realmente ajudou bastante pessoas a construírem a realizarem todo o seu projeto familiar, o seu sonho familiar. Não só franqueados, mas recentemente eu vim de uma reunião com gerentes de loja, e eu também tenho muitos gerentes de loja que trabalham na rede há 15, 20 anos. E eles também verbalizam que tudo o que eles possuem foi através do Charing Box que eles conseguiram. Então são coisas desse tipo que realmente me dão muita alegria. E é isso que me satisfaz hoje, saber que o negócio que você criou, um pequeno restaurante, hoje foi responsável em realizar o sonho de várias famílias. Como eu trabalho com franquia de comida oriental, obviamente que tudo circula em torno disso, né? Então nós temos como novos projetos a criação de novos conceitos dentro da culinária oriental, tanto chinesa quanto japonesa. Eu enxergo que num futuro próximo a distinção entre comida chinesa e japonesa ela vai ficar bem menor, né? As pessoas já hoje elas transitam
na chinesa achando que é japonesa e na japonesa achando que é chinesa. Então, a gente enxerga que no futuro próximo nós venderemos comida oriental em ambas as marcas, né? Tanto no Gendai quanto no China. Que hoje eu tenho o China Box, que é especialista em comida chinesa, e o Gendai, que é especialista em comida japonesa. Mas eu estou vendo que o consumidor ele já está percebendo ambas como comida oriental. Então nós estamos criando alguns projetos piloto, já oferecendo comida oriental mesmo. Eu não me classifico nem como chinesa e nem como japonesa. Eu me classifico como comida oriental, ofertando ambas as culinárias, né? Estou fazendo alguns pilotos nesse sentido e estou também buscando novos pratos que são desconhecidos do brasileiro, pratos principalmente da culinária japonesa, são os pratos quentes que a gente chama, né? Que não são os crus. Que o brasileiro ele conhece muito o sushi, o sashimi de salmão, o temaki, né? A gente está trazendo algumas coisas mais novas, né? Coisas que nos Estados Unidos a aceitação ela está sendo bem grande, como um negócio chamado lamen, que é um macarrão, um ensopado com carne de porco. Aqui em São Paulo abriram 3 casas que estão tendo bastante sucesso. Então é um prato que a gente vai introduzir na rede Gendai, depois vai introduzir na rede China Box, e em médio prazo talvez a gente monte um específico de lamen. Então são coisas que são essas novidades que a gente pretende estar lançando aí para um futuro próximo. Eu sempre digo que o empreendedorismo, ele não é simplesmente, existe sim, e muitos, graças a Deus, executivos empreendedores, né? Aqueles que empreendem sendo executivos na empresa em que eles trabalham. Quer dizer, o espírito empreendedor não se resume naquele cara que abandona a sua profissão ou vai e empreende um negócio, né? Obviamente que no meu caso foi assim, eu abandonei a minha profissão e acreditei, com o apoio de todos os meus familiares, em um projeto. Em primeiro lugar, você tem que gostar daquilo que você pretende empreender. Obviamente que o executivo tem que gostar da empresa em que ele trabalha para que ele desperte o espírito empreendedor dele. E o empreendedor que vai abandonar a sua carreira de executivo ou de profissional liberal, como eu fiz, ele tem que gostar. Quer dizer, eu sempre gostei muito de comer. Sempre gostei muito de comer comida chinesa. Sempre gostei muito de comer comida japonesa. E eu acho que uma outra característica que é meio fundamental, eu sempre gostei muito de gente. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu não tenho medo de dizer que eu não sei, porque a grande maioria das coisas eu realmente não sei. Então eu pergunto, eu escuto, eu não sou uma pessoa retraída. Em resumo, eu gosto muito de gente, eu gosto de estar com pessoas. Sei que sozinho eu não vou conseguir absolutamente nada, que eu sempre vou precisar de um time e de um time que tenham os mesmos valores do que eu, né? Eu acho que isso é fundamental. Você tem que acreditar. Na minha época, em 92, eu não tinha acesso muito à informação. Então eu tinha que ir atrás, eu tinha que ir fisicamente ao local e ver. Hoje, com a internet, você sentado da sua casa, sua poltrona, da sua cama, você roda o mundo. Você visita um restaurante no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, você entra dentro do restaurante, você sabe o que este restaurante vende, você sabe até a receita do prato do restaurante. E isso, eu acredito que este tipo de informação ele esteja disponível em qualquer setor, em qualquer ramo de atividade, não só de alimentação, informática, de eletrônica, de móveis, de moda, de serviço. Então você tem que ir atrás dessa informação. A vantagem é que a informação está disponível. A desvantagem é que ela está disponível para todo mundo. Então, irá se destacar aquele que primeiro fizer, né?
Obviamente que você precisa ter sempre uma retaguarda. Todo risco ele tem e deve ser calculado. Eu sugiro para todo empreendedor que queira sair principalmente de sua carreira de executivo ou profissional liberal e realmente empreender, que primeiro trabalhe gratuitamente ou não vise salário, né? Eu sempre falo que os executivos ou os empreendedores hoje, eles pagam fortunas em um negócio chamado MBA. Não existe um MBA melhor do que o prático. Então vá se você quer abrir um restaurante, e vai procurar um emprego nesse restaurante. Olha, eu trabalho de graça, me dá uma ajuda de custo, eu não quero salário, deixa eu ficar aqui 1 ano, 6 meses, mas operando, abrindo, fechando o restaurante. Quer trabalhar com moda? Vai e peça emprego numa loja de moda, numa fábrica de roupa. Quer trabalhar com informática? Trabalhe numa software house gratuitamente para você entender como funciona, porque muitas vezes não é aquilo que você pensava, né? Não é aquilo que você sonhava, a realidade é diferente. Então, principalmente o jovem que ainda pode investir um pouco do tempo, que tempo é algo finito, né? Em algum momento acaba e a gente morre. Então, que tem bastante tempo para investir, que invista nisso, que invista na prática, indo em loco, buscar informação naquilo que ele quer empreender. Acho que a coisa mais valiosa que nós temos, o ser humano tem, é o tempo, porque nós temos um tempo finito, a gente tem um prazo de validade, né? Nós temos hoje aí, se você pegar a faixa, tempo de vida aqui do brasileiro gira em torno de 80 anos. 80 anos são 80 carnavais, né? Não é tanto tempo assim. Então, aproveite o máximo o seu tempo fazendo bem para as pessoas que te cercam, porque esse é o legado que você vai deixar. Essa é a mensagem, essa é a referência que você vai deixar para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus parentes, para todo mundo que te cerca, né? Então, espero que você tenha poucos arrependimentos. Tem aquela música do Titãs, né? Que fala que se ele pudesse, ele faria tudo diferente. Eu acho isso ruim. Eu gostaria de que você um dia cantasse: eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer, fiz bem feito, não me arrependendo de absolutamente nada, com bons valores, né? Então, se você tiver bons valores, um bom propósito de vida e um real comprometimento, você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você quer. E não perca e não desperdice o seu tempo.